Boa tarde, senhores vereadores. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Dou boas-vindas ao vereador Ricardo Alba, vice-presidente e relator Bruno Cunha, os membros Jovino Cardoso Neto e vereador Marcelo Lanzarin, bem como também é sempre competente. A Gabi está aqui ao nosso lado. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária no último dia 14 de novembro. Caminhada por e-mail aprovada e colete-se as assinaturas. Passamos agora a coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos: 552, 553, projeto de decreto legislativo 1013 e projeto de lei 7.519, 7.523, 29, 37, 39, 7.539 e 7.556. Informo os senhores vereadores que nós mandamos para o parecer jurídico desta casa o decreto legislativo 1016, lei complementar 1752, lei ordinária 7.557, 7.560, 7.561 e 7.522. Peço ao relator Bruno Cunha que faça a leitura do primeiro projeto do Executivo 1751. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde, equipe técnica e também a toda a nossa comunidade. Projeto de lei complementar 1751, autoria do Poder Executivo dessa cidade, ementa: institui o programa de recuperação de créditos para regularização de débitos junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, o Renovar SAMAI 2017. O parecer jurídico aqui faz orientação, claro, para a devida averiguação na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e diz, né, que do ponto de vista jurídico está regular o projeto. Acho que essa discussão é uma discussão que depois acredito que vai ser apresentado aí com mais cautela pelo líder do governo em plenário, mas como aqui o nosso desafio é a parte constitucional, voto e recomendo o voto aos colegas de maneira favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Vereador Jovino. Seguir a orientação do nosso relator, recomendar a votação favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba. Favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto Executivo 7.558. Projeto de lei também do Poder Executivo 7.558, ementa, substitui anexos da Lei 8.438, 16 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Da mesma forma que o projeto anterior, né, não vislumbra vício quanto à inconstitucionalidade, faz um encaminhamento aqui para uma análise mais detalhada da Comissão de Finanças e depois, claro, a explicação adequada aí do líder de governo. Desse modo, também voto de forma favorável fazendo essa indicação. Vereador Lanzarin, seu voto. Também favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Também favorável. E a Comissão de Finanças, projeto de lei 7.559, do Executivo. Projeto de lei 7.559, também do Poder Executivo, ementa, autoriza a concessão de auxílio financeiro às entidades que menciona e dá outras providências. Por todo exposto também, esse projeto também não tem vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica, e dessa forma, meu voto também de modo favorável. Sim, por gentileza, presidente. Que entidades são essas? Aqui, Associação Assistencial da Igreja Assembleia de Deus, Lar Betânia, Associação Assistencial da Igreja Assembleia de Deus, Lar Betânia 2, Associação Voluntários de São Roque, Centro de Educação Amiguinho Feliz, Sociedade Beneficente Arnoldo Hadlich, União Cristã, Associação Social e Educacional, Associação Casa Simeão, Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia da Vila Itopava, Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene, Cruz Azul no Brasil, Centro Terapêutico Vida, Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau, Bluesoft, Cooperprov, Cooperativa Prov de Blumenau, Blumenau Convention, Associação dos Clubes de Cacetilho de Blumenau, Sociedade dos Amigos da Banda Municipal de Blumenau, Associação dos Clubes de Cacetilho de Blumenau, Fundação Hospitalar, Hospital Santa Isabel, deixa eu ver aqui porque acho que a lista é bem... Deixa eu falar o total das entidades aqui, vereador. Verba do Executivo? Projeto do Executivo. São, na verdade, 50 entidades aqui no total que tem. Tem um valor total, somatório?
O valor total são R$ 22.398.600,06, dividido nessas 50 entidades aqui, aí faz a divisão de cada uma que é colocada. Vereador, relator, isso é referente a? Isso Eu acredito daqui, que são, inclusive, subvenções que o concessão de município auxílios repassa, financeiros a né? diversas entidades sediadas em nosso município. Porque, por exemplo, eu posso falar aqui com relação à saúde, tanto o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Misericórdia, eles recebem uma subvenção mensal do município no auxílio ao custeio das suas ações, né? Claro que ali também existem outras entidades, como o próprio vereador Bruno né, relatou algumas, basicamente são aquelas que também prestam serviços, por exemplo, na área de educação infantil, né, algumas creches, ONGs, enfim. São Roque é uma delas. Exato. Inclusive, vereador, aqui tem a destinação fazendo justiça, tá? Em cada uma das indicações com a área que a entidade ajuda. Por exemplo, a Associação Assistencial da Igreja Assembleia de Deus Lar Betânia, né? Então coloca aqui, ó, destinados à cooperação técnica e financeira que visa o atendimento às crianças da educação infantil. Qualificada com primeira etapa da educação básica, de 0 a 6 anos de idade, a rede pública municipal. Então ele vai fazendo a descrição aqui de cada uma das entidades com a função que acaba auxiliando aí o poder público. Anualmente que é passado, né? No início e depois no final. Todo ano, né, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Aqui aproveitar o momento também. É importante a mensagem do Executivo, mas vale salientar, vereador Dentes, da importância também da correção e do incremento desses valores. O Hospital Misericórdia, mesmo há muitos anos, particularmente mais de 5, não teve um incremento com relação ao repasse mensal, né? Espero que agora também possa estar contemplado. Corrigido foi. Que bom. É importante. De 55 foi para 65. Bem, como já tinha antecipado, meu voto é favorável. Voto Lazarim. Também favorável, senhor presidente, com certeza. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Favorável também a Comissão de Finanças. Quero pedir a atenção dos senhores vereadores. Esta aqui é o número 6, é do vereador Alexandre Matias, que apenas está trocando a data. Esse projeto de lei Não vejo necessidade de 7.522 pedir parecer. é do vereador Alexandre Matias, emenda institui o final de semana do som automotivo no município de Blumenau. Existe uma emenda. O parecer foi favorável. O que o vereador fez aqui, na verdade, é uma emenda modificativa, 7.522, e diz o seguinte nessa emenda modificativa. Artigo 1º. É instituído e incluído o calendário oficial de eventos do município de Blumenau, final de semana do som automotivo, a ser realizado anualmente no segundo final de semana de abril. Como o parecer era favorável, e na verdade só faz alteração de data, então não tem nem por que a gente demorar o encaminhamento do projeto. Eu voto de forma favorável. Vereador Lazarim. Também favorável, senhor. Vereador Jovino. Presidente, eu quero parabenizar o vereador Matias pela iniciativa. Nós temos aí uma lei que, na verdade, faz muitas restrições a esses eventos e acredito que agora nós vamos ter a possibilidade de reunir os apaixonados por essas questões na qual o vereador Matias apresentou o projeto, que é um evento com relação ao som de veículos e, sem dúvida, vai contribuir até para a cidade, para o desenvolvimento do nosso município. Parabéns. Favorável. Vereador Ricardo, seu voto. Favorável, presidente. Também favorável. E a Comissão Finanças. O vereador Ayrton de Souza e outros vereadores apresentaram aqui uma emenda no nosso regimento interno. Gostaria que o vereador fizesse a leitura da emenda. Perfeito. Projeto de resolução 556, emenda ao regimento interno número 128, de alguns vereadores, emenda, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 90 da resolução 403 de 2 de dezembro de 2010. Lê aqui o parágrafo 3º, tá? Diz o seguinte, ó: compete à mesa diretora a coordenação das inscrições para cada reunião ordinária, devendo anunciá-las no início da reunião em que ocorrerem os pronunciamentos, para conhecimento do plenário, informando aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas os cidadãos inscritos para a tribuna livre. Então, eu inclusive também votei de forma favorável, também assinei aqui, só deixa eu ver uma questão, só por cautela
A questão jurídica aqui também, o parecer coloca que está regular quanto aos aspectos formais e materiais. E até adiantando, presidente, se me permite, porque eu conversei com o vereador sobre essa ideia. A ideia é que, na verdade, com 24 horas de antecedência, a gente tenha conhecimento das pessoas que vão usar a questão da tribuna livre. Às vezes, porque o próprio assunto que está sendo colocado lá pode ser explorado nos nossos discursos, ou porque a gente tenha que tomar, talvez, algumas informações acerca daquilo que vai ser conversado, para que a gente possa pesquisar. Eu acho interessante essa propositura do vereador, acho que pode até qualificar alguns debates, então meu voto é de forma favorável. Vereador Lanzarini, seu voto? Também favorável. Vereador Jovino? Favorável, presidente. Vereador Ricardo? Favorável. Também favorável. É a Comissão de Finanças. Projeto de Decreto Legislativo 1015 de minha autoria. Vamos olhar com bastante atenção. Projeto de Decreto Legislativo 1015, autoria vereador Jens Mantal. Ementa, institui a Comenda Municipal do Mérito Esportivo Rodolfo Sestrem, no município de Blumenau. Está regular com os aspectos jurídicos aqui e até parabenizo o presidente, porque inclusive é pai de um grande amigo meu e Blumenau, todos conhecem a importância da história do Rodolfo Sestrem. Eu acho que essa valorização da questão esportiva aqui vai ser muito, muito importante. Acho que a gente tem várias comendas aqui em relação a várias áreas e todas têm a sua importância. Eu acho que em relação ao esporte também tem. Então, voto de forma favorável. Já antecipo meu voto de plenário também. Gostaria só de fazer uma pequena defesa em função de jogos abertos que nós tivemos aí. Tenho certeza de que os 15 seriam quase unânimes só pela postura de atletas da superação. Mesmo sem dinheiro, Blumenau conseguiu chegar e vai conseguir, que depende no tapetão ainda, mas conseguiu chegar em segundo lugar. Eu acho que isso demonstra que realmente nós, como legisladores, temos que reconhecer. Eu acredito que em cada modalidade nós temos destaques importantes e, às vezes, não é só o troféu que eles trazem, ou as medalhas que recebem, mas, em nome da cidade, receber um reconhecimento, acho que é importante. E a voz do Rodolfo Sestrem nos falta, principalmente dos microfones, de várias etapas e várias vezes esteve, não só nos Jogos Abertos, como também em Copa do Mundo. Eu acredito que é um reconhecimento e eu estive com ele na Câmara de Vereadores. É um reconhecimento em nome da cidade ao Rodolfo Sestrem, mas, acima de tudo, os atletas que representam a nossa cidade. Vereador Lanzarini, seu voto. Também favorável, senhor presidente. Quero parabenizar pela iniciativa. Lembrar também, né, que Blumenau, já há algum tempo, leva para os atletas que participam dos Jogos Abertos, são efetivamente atletas blumenauenses, né? Quero também aqui aproveitar o momento para parabenizar ao presidente da Fundação de Esportes, o Egídio, que tem feito um trabalho muito importante lá, e ressaltar isso, que na realidade alguns municípios têm essa prática, vereador Ientes, vereador Ricardo Alba, de, no período dos Jogos Abertos, né, contratar profissionais, trazer profissionais de outros municípios, de outros estados, para competir pelo seu município em busca aí de medalhas, né, e com o intuito, então, de ter uma classificação melhor nos Jogos Abertos. E eu acho que essa é uma prática que, infelizmente, descaracteriza totalmente a proposta dos Jogos Abertos, e, na realidade, o que nós precisamos, sim, é incentivar o esporte local. Esse é o objetivo. Então, quero parabenizar mais uma vez aí a administração, particularmente o presidente da Fundação, o Egídio, que tem trabalhado nessa linha, né, de valorização efetiva dos atletas blumenauenses. E, mais uma vez, a delegação de Blumenau é composta exclusivamente por atletas aqui da nossa cidade, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi um esforço muito grande. O segundo lugar está sendo questionado realmente, até por uma injustiça, no meu entendimento, que ocorreu, uma vez que nós tínhamos o número mínimo de equipes inscritas para a modalidade do basquete, e aí, se eu não me engano, um dos municípios desistiu da participação e, na realidade, Blumenau acabou prejudicado porque entenderam que não havia um número mínimo de delegações inscritas, quando, na realidade, houve a manifestação do município, só que no dia do confronto esse município não entrou em quadra, ou seja, na realidade o resultado certo, correto, deveria ter sido os pontos somados a Blumenau com uma derrota, ou melhor, com uma vitória por WO pela ausência do time adversário, e não simplesmente eliminar
a modalidade dos Jogos Abertos, o que acabou prejudicando o Blumenau, que com certeza teria condições de ganhar, né, a competição e os pontos suficientes para terminar os Jogos Abertos em primeiro lugar. Então seria isso, favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Também favorável. E quero só ainda sublinhar o que o vereador Lanzarin falou. Nós temos uma lei agora do governo do estado, e aí eu quero fazer um grande coral com os senhores, é que atleta tem que estar residindo 2 anos no município. E isso está em vigor. Nós queremos fazer uma manifestação ao Vadinho, no sentido que o presidente da Fedesportes, no sentido de que nós possamos, a partir da lei que está assinada pelo governador, possa efetivamente, a partir de 2018, funcionar na prática. E nós vamos cobrar, principalmente, este decreto que foi assinado pelo governador, de que atleta tem que estar residindo no município. Não vale emprestar aí conta de Celeste aí do primo e do irmão, ele tem que estar realmente residindo. Isso eu acho que disciplina um pouquinho, não queremos nenhum favorzinho, nada, mas eu acho que é justo, e uma cidade que nem Blumenau, que investe em esporte, desde jardim de infância, desde lá os primeiros anos de vida, com certeza merece esse olhar especial. Projeto de Lei 7.543, do vereador Lenilson Luiz da Silva. Projeto de Lei 7.543, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, institui e inclui o Dia do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e a Parada do Orgulho LGBT no calendário oficial de eventos do município. O parecer jurídico aqui aponta que está regular quanto aos aspectos formais e materiais. Eu voto de forma favorável. Presidente, eu quero pedir vista desse projeto, se me permite. Eu peço aos senhores vereadores a autorização do visto. Autorizo. Está autorizado para 24 horas, vereador Jovino. Próxima reunião. 24. Projeto de Lei 7.549, do Executivo. Projeto de Lei 7.549, autoria Poder Executivo, ementa, denomina de Salão Nobre Prefeito Evelásio Vieira a sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito no prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau. Está regular quanto aos aspectos formais e materiais. Desse modo, meu voto é favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Favorável também, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Vereador Lenilson Luiz da Silva apresentou o projeto de lei 7.552. Projeto de Lei 7.552, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, institui o Dia Municipal de Luta pela valorização e pela garantia de direitos dos trabalhadores domésticos e dos trabalhadores domésticos em Blumenau. Fiquei até na dúvida quanto já à existência dessa lei, porque, se eu não me engano, o vereador Adriano tinha protocolado alguma coisa acerca dessa situação. O parecer jurídico aqui. Eu acho que a gente poderia pedir para que seja tirado, para a gente não botar um mesmo assunto em 2 dias diferentes no calendário, né? Sim. Está autorizado a retirada para vistas. Projeto de resolução 555 do vereador Lenilson Luiz da Silva. Essa resolução 555, de autoria do vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, cria a Galeria Lilás das ex-vereadoras da Câmara Municipal de Blumenau. Aqui consta, na verdade, no parecer jurídico, que possui um vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto, como são de organização e funcionamento da Câmara, não poderia ser aqui, através de nós vereadores, mas teria que comunicar também à mesa diretora para que tomasse a providência. A ideia em si eu acho interessante, vale o destaque, inclusive, que a gente tem na Assembleia Estadual de Santa Catarina, seria uma forma da gente valorizar a presença feminina aqui na questão do parlamento. Perfeito. Mas, para a gente seguir o trâmite certo, diz o parecer aqui de forma incondicional, acho que poderia fazer uma indicação, que seria o caminho adequado para a mesa diretora, e a mesa diretora vem com essa ideia. Então, eu vou seguir o critério jurídico aqui, votando, conforme o parecer, de forma contrária aqui, por não estar correto juridicamente nos entraves certos do regimento interno. Acompanha o relator. Vereador Lanzarin, acompanha. Vereador Jovino. Abstenção, senhor presidente.
Vereador Ricardo. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator e o arquivo. Projeto de resolução 557 do vereador Lenilson da Silva. Projeto de resolução 557, autoria vereador Lenilson da Silva, ementa, dispõe sobre a disponibilização dos serviços de acolhimento de criança durante as audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Blumenau. A mesma situação do anterior, na verdade é um projeto que possui vício formal de iniciativa, decorrente da afronta ao artigo 32, inciso 2º do regimento interno da Câmara. Então, não poderia, diz aqui no parecer, tal vício alcança a integralidade do projeto, mostrando insanável por emenda de qualquer espécie. Então, é mais uma ideia que deveria se trabalhar aqui com a questão da mesa diretora e, mais uma vez, não está correto com os trâmites jurídicos. Portanto, sigo meu voto de forma contrária. Vereador Lazarim. Eu acompanho o relator, senhor presidente, lembrando que a ideia não deixa de ser interessante, né? Com isso possibilitando aí as mães trazerem seus filhos aqui para que possam também acompanhar, participar aqui das sessões, acompanhando o parlamento aqui do município. Mas vale ressaltar também que, além da questão da indicação, né, sendo feita através da mesa, nós temos que ter também a questão da avaliação do impacto financeiro com relação a essa ação, né? Então, acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Jovino. Abstenção, presidente. Vereador Ricardo. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator e ao arquivo. Projeto de lei 1748, vereador Adriano Pereira. Projeto de lei complementar 1748, autoria vereador Adriano Pereira, ementa, acrescenta dispositivo artigo 12 da lei complementar 1131, de 20 de junho de 2017. Só para localizar aqui, o parágrafo único, enquanto inexistente a ligação de esgoto tratado, é proibida a cobrança de tarifa de esgoto sanitário parcial integral de imóveis residenciais localizados em vias públicas, onde não existe tratamento de esgoto, cujos resíduos são lançados em tubulações de águas pluviais. Bem, o parecer jurídico aqui aponta um vício formal, uma vez que essa matéria não é de competência legislativa do município e não pode se contrapor às normas de direito penal fixadas pela União. Então, mais uma vez, por não estar nos trâmites legais aqui o projeto, não vou passar por cima da Constituição brasileira, meu voto é contrário. Vereador Lanzarin, seu voto. Eu vou acompanhar também o voto do relator, senhor presidente, lembrando que essa é uma questão, né, que nós precisamos debater e talvez achar o caminho mais correto para fazer com que essa questão aqui que está sendo proposta pelo vereador Adriano, realmente ela possa ser contemplada. Não é justo, né, realmente, que as pessoas já estejam pagando pela taxa de coleta de esgoto, um valor, né, que, inclusive, ao meu ver, também deveria ser reavaliado. Hoje nós pagamos mais taxa de esgoto, um valor superior, inclusive, ao valor que é cobrado, né, pela taxa de consumo de água. Mais importante aqui, eu acho que nós precisamos discutir, sim, porque não é justo que as pessoas paguem por um serviço que ainda não é prestado. Então, acho que temos que achar o caminho legal para fazer essa discussão, né? Mas vou acompanhar o voto do relator pela questão legal aqui do projeto, né? Que, na realidade, precisaria vir, pelo que eu entendo aqui, uma mensagem do Executivo, né? Ou até trabalhar nos outros trâmites legais aqui, até com a promotoria, porque a gente tem que reconhecer, né? Não é justo, como o Marcelo colocou, que as pessoas paguem pelos serviços que não estão tendo. Mas o caminho não é aqui por lei. Então, vale, né, a conversa com o Executivo ou até via judicial e a via das outras instituições democráticas, como o Ministério Público. Vereador Jovino Cardoso Neto, seu voto. Senhor presidente, então me permite alguma observação com relação a isso. Nós temos a comunidade Coab, temos a comunidade Bromberg, Vila Feliz, que tem se implantado lá parte desse processo de tratamento e, infelizmente, não tem uma central de tratamento e hoje a comunidade paga um preço elevado, me permite usar as palavras do vereador Marcelo Lanzarin, inclusive pagamos mais o valor da taxa de esgoto do que mesmo que a taxa d'água. Então, eu voto favorável e, sem dúvida, cabe uma atenção por parte do Executivo para viabilizar justiça na questão dessas taxas que estão sendo cobradas de algumas comunidades que não têm serviço prestado ainda. Vereador Ricardo, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o arquivo. Projeto de lei complementar 1749.
Projeto de Lei Complementar 1749, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva. Emenda, altera a redação do artigo 276 da Lei Complementar 660, de 28 de novembro de 2007. A gente colocar aqui, o objetivo aqui era colocar a licença paternidade será de 30 dias consecutivos a contar da data do nascimento. Bem, mais um projeto inconstitucional. O projeto padece de vício de ilegalidade orgânica formal em razão da usurpação da competência privativa do prefeito municipal prevista no artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Então, na verdade, não cabe aqui essa possibilidade de ser normatizado por nós e, mais uma vez, já faço um pedido maior aqui a essa casa quanto aos aspectos constitucionais. Meu voto claramente é contrário. Vereador Lanzarin, seu voto. Acompanho o relator. Vereador Jovino Cardoso Neto. Me abster, senhor presidente. Vereador vice-presidente desta casa, na CCJ, Ricardo Alves, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator e ao arquivo. Vereador Lenilson Luiz da Silva apresentou o projeto 7.544. Esse projeto de lei 7.544, de autoria do vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais nos órgãos e entidades da administração pública do município de Blumenau. Inclusive, conversando sobre esse assunto, de fato, eu até me prontifiquei com o vereador da gente ir em algumas unidades de saúde, porque o que acontece é que nós temos uma lei federal que muitas vezes os postinhos de saúde não colocam porque não tem nenhum conhecimento. Eu acho que aí se faz um trabalho de esclarecimento, de ir lá, de conversar, de trazer a legislação. Eu, inclusive, essa ideia é uma ideia que eu já sabia desse problema, mas que não apresentei por lei por saber, justamente, entender que é inconstitucional. Então, me prontifiquei com o vereador, inclusive, de in loco, a gente fazer essa agenda em conjunto. Acho que a ideia em si ela é muito interessante, a gente tem que reconhecer as dificuldades que os travestis, os transexuais têm em relação às políticas públicas. Agora, o que diz aqui é justamente que possui, essa lei, esse projeto de lei possui mais vício formal em razão da ausência de competência legislativa do município para se contrapor às normas de registro público fixadas pela União. Então, não é o caminho jurídico adequado fazer por meio de lei nessa casa. Então, mais uma vez, mais um projeto inconstitucional, meu voto também contrário. Vereador Lanzarin, seu voto. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente, e também ressaltando, na realidade, nós já temos mesmo a legislação federal regulamentando isso. Enquanto secretário de Saúde, eu lembro que nós fizemos essa discussão, né, para que realmente fosse dada essa garantia a essas pessoas. E, inclusive, eu acho que vale, como disse o vereador Bruno aqui, vale a conversa, vale resgatar isso, orientar mais uma vez os nossos profissionais de saúde. Alguns talvez não tenham conhecimento, de repente são profissionais que ingressaram no concurso público recentemente, mas nós precisamos reforçar essa garantia que já está prevista em lei pela regulamentação da legislação federal. Então, também acompanho o voto do relator aqui, mas entendo que, sem dúvida nenhuma, cabe essa orientação aos nossos profissionais para garantir esse direito às pessoas que buscam essa possibilidade junto ao serviço público. O vereador Jovino se absteve, segundo informações, ele teve que dar uma saída, pediu licença. Vereador, meu voto também acompanha o relator e ao arquivo. E o meu voto, presidente? Desculpa, vereador Ricardo, por gentileza. Desculpa. Acompanho o relator, presidente. Desculpa. Tá certo. Foi sem intenção de Eu sei. abdicar seu voto. Tranquilo. Projeto de lei 7.545, do vereador Zeca Bombeiro. Projeto de lei 7.545, autoria do vereador José de Souza, o Zeca Bombeiro, ementa, dispõe sobre a prioridade no tratamento das crianças acometidas pelo câncer no Sistema Único de Saúde do município de Blumenau. Bem, parecer jurídico, mais uma vez, por todo exposto, padece o projeto de vício de inconstitucionalidade formal em razão da afronta do artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. Então, na verdade, a gente não pode regulamentar acerca dessa temática aqui. Sigo mais uma vez o aspecto jurídico, votando de forma contrária. Antes que eu conheça o voto também do seu Ricardo, vereador Ricardo, eu gostaria só de dizer que o projeto de lei 7.544 também vai ao arquivo. Seu voto, vereador Ricardo, por favor. Meu voto, eu acompanho o relator nesse também, presidente. Vereador Abstenção, senhor presidente. Também acompanho o relator, senhor presidente, lembrando que, na realidade, nós já temos essas questões prioritárias relacionadas ao atendimento de algumas
situações como as gestantes, as próprias crianças, enfim, e que existe uma legislação que estabelece, né, uma legislação federal que estabelece que do diagnóstico ao início do tratamento se prevê um tempo máximo de 60 dias para que isso aconteça. Então já há uma regulamentação nesse sentido, né, e aí também reforço aqui a questão da legalidade. A gente entende a intenção do vereador, mas acompanha o voto do relator. Vereador Jovino. Abstenção, senhor presidente. Vereador Ricardo. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho e ao arquivo. Vereador Lenilson Luiz da Silva apresentou o projeto 7.547. Projeto de lei 7.547, autoria do vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, dispõe sobre o direito das unidades familiares homoafetivas no programa de habitação popular desenvolvido pelo município de Blumenau. Bem, parecer jurídico aponta que aqui mais um projeto inconstitucional possui vício formal de iniciativa insanável, em razão das providências pretendidas pelo projeto, impõe atribuições aos órgãos do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º, alinhado à Constituição Federal, e o artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do município. Acho que sobre o conteúdo, é sim um conteúdo importante, interessante, mas acho que essa discussão ela tem que ser feita justamente com quem tem o poder de regulamentar isso, e não, né, a gente não pode aqui achar que nós temos um poder que nós não temos. A gente tem que saber os nossos limites aqui que são passados. Então, mais uma vez, mais um projeto inconstitucional, meu voto é contrário. Vereador Lazarim, por favor, seu voto. Eu acompanho o relator, senhor presidente, lembrando que, na realidade, nós precisamos lutar pelo direito de igualdade e não de diferenciação, principalmente quando se trata, né, desses temas aqui. Eu vejo que, na realidade, com o objetivo de justamente fazer essa discussão em busca do direito de igualdade, se criam situações justamente contrárias, privilegiando determinados segmentos, o que, no meu entendimento, cria ainda mais, na realidade, algum tipo de discriminação, ou, enfim, algo que, muito pelo contrário, acaba indo de forma desfavorável à própria proposta que é de inclusão, né? Então, acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. Abstenção, senhor presidente. Vereador Ricardo, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também e o arquivo. Projeto de lei 7.550, de autoria do vereador Lenilson Luiz da Silva. Projeto de lei 7.550, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Blumenau. Parecer jurídico aqui, por todo exposto, analisando o projeto à luz da legislação da doutrina e da jurisprudência, constata-se que este padece de vício de legalidade orgânica formal, haja vista a afronta da integralidade do texto do projeto no artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do município. Bom colocar que, e entendo a questão do vereador que tem a precedência nisso em lei federal, mas que não é através de uma replicação aqui na lei municipal que a gente vai resolver o problema. Aí basta, sobretudo, e é uma discussão que a gente tem que fazer maior na política brasileira, da efetividade de alguns instrumentos de leis federais que são colocados. Porque se aprova muitas coisas, mas não se pensa num mecanismo realmente de efetivar. Mas, aqui seguindo, né, e fazendo jus, pela questão jurídica, mais uma vez, um projeto inconstitucional e voto coerente com o meu posicionamento nessa casa, de forma contrária. Vereador Marcelo Lanzarin, seu voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Jovino Cardoso Neto, seu voto. Abstenção, senhor presidente. Vereador vice-presidente Ricardo Alba, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator e ao arquivo. Projeto de lei 7.551 do vereador Lenilson Luiz da Silva. Projeto de lei 7.551, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa institui a política municipal de saúde integral da população negra no Sistema Único de Saúde. Obrigado. Projeto de lei 7.551, do vereador, autoria vereador Lenilson Luiz da Silva, ementa, institui a política municipal de saúde integral da população negra no Sistema Único de Saúde no município de Blumenau. Bem, parecer jurídico, mais um projeto inconstitucional que possui vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto, que era em programa do governo imporem atribuições aos órgãos do Poder Executivo. Aqui está a importância de trabalhar esse assunto em parceria com o Poder Executivo. O trâmite correto aqui
que seria através de uma indicação, de várias reuniões com o poder público, tentar ver as possibilidades também do secretariado de colocar em prática, né? Não apenas aqui através de uma legislação, a gente querendo impor atribuição ao executivo, coisa que não nos compete. Então, vou seguir também, mais uma vez, o parecer jurídico aqui. Acho que quebramos um novo recorde de projetos inconstitucionais nessa casa e votando mais uma vez de forma contrária. Vereador Lanzarini, seu voto. Eu acompanho o relator, senhor presidente, lembrando que o Ministério da Saúde tem uma política já nacional voltada à população negra, né? Então, o que cabe a nós, como vereadores, é sim cobrar da Secretaria Municipal de Saúde a sua implementação, a fiscalização com relação a essas ações. Então, acompanho o voto do relator, senhor. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator e o arquivo. Registro também a presença da assessoria do vereador Lenilson, que está entre nós. Gostaria de entregar para cada um vereador e peço ao relator fazer a leitura de um requerimento do vereador Jovino Cardoso Neto, dia 7 de novembro de 181/2017, recebido por nós dia 7 de 11, quando foi... Eu gostaria que o vereador relator fizesse somente a conclusão. Eu vou entregar para cada um vereador uma cópia para acompanhar, por gentileza. Conclusão. À vista de todo exposto, tem-se como regulares e as decisões exaradas à folha 14 dos autos do projeto de lei e dos autos aqui que não consideram o voto do vereador ausente na reunião da CCJ realizada no dia 24/10/2017. O entendimento ora exposado de que o voto do vereador deve ser lançado durante a reunião em que a matéria esteja pautada. Vale não só para os projetos de lei ora analisados, mas para a generalidade das matérias legislativas, devendo, para tanto, a diretoria legislativa proceder ao rigoroso controle sobre cada processo. Sem mais para o momento e permanecendo à disposição para qualquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Assinado aqui pelo Procurador-Geral, Anselmo Less, e defendendo a tese de que defendia aqui nessa casa juridicamente de que não poderia aquele voto por não estar presente aqui na hora da reunião. Muito bem, senhores vereadores. Nada mais a acrescentar, nós estamos encerrando... Quero falar um pouquinho, senhor presidente, me permite? Pois não, vereador Jovino, por favor. Presidente, na verdade, é uma questão equivocada, acredito, da Procuradoria desta Casa, com relação aos dois projetos, até porque muitos são testemunhas aqui da comissão, que temos projetos, tanto de vereadores como do Executivo, que essas assinaturas, às vezes, vêm aqui, são pego, o projeto passa aqui muitas vezes, tá? Não está na hora do dia, ou às vezes acaba sendo solicitado na hora do dia por Vossa Excelência ou outros, qualquer que seja outro vereador, e é pego no plenário a assinatura. E aí vale. E aí então vale, só porque os dois projetos são do vereador Jovino, mas tudo bem, a gente vai reapresentá-los no próximo ano. Obrigado pela orientação que Vossa Excelência nos dá através da Procuradoria do Legislativo. Eu sigo a orientação jurídica desta casa, portanto, estou encerrando a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, uma boa terça-feira.